Muito boa noite, está no ar o programa Armazém, trazendo as novidades culturais aqui de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. No programa de hoje, nós vamos conversar com a escritora Maristela Deves sobre seu novo livro, Os Deliciosos Biscoitos de Oma Guerta. O lançamento acontece nesse sábado, aqui na livraria do Arco da Velha, em Caxias do Sul. Mas antes de conversar com ela, você confere a agenda cultural aqui da Serra Gaúcha. A banda Easy Louise faz turnê de lançamento do seu primeiro álbum, Conquista. O pré-lançamento acontece amanhã em Carlos Barbosa, no Café Brasil Bar, a partir das 11 horas. No sábado, o show acontece na Beer House, em Caxias do Sul. Informações no site easylouise.com. Amanhã tem Aquece Maratona em Farroupilha, show com as bandas Lonely Hearts e Jacarandá, no Moinho a partir das 9 horas da noite. A atividade compõe a programação da Maratona Cultural, que acontece no sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, com diversas manifestações artísticas. O local é em frente à Biblioteca Pública e a entrada é franca. O Havana Café de Caxias do Sul recebe o tributo a Cazuza, amanhã a partir das 11 da noite. Show com Thiago Aver e banda. Ingressos antecipados custam R$ 25. Informações no telefone 54 3215 6619. Um pouco de contos de fada misturados com elementos da cultura alemã. O resultado dessa combinação é o livro Os Deliciosos Biscoitos de Oma Guerta, da escritora Maristela Deves. E o nosso bate-papo do Armazém Ensaio de hoje é com ela. É uma espécie de conto de fadas, no qual uma menina, a Mariazinha, ela adora os biscoitos que a sua avó, Oma Guerta, faz. E um dia, numa visita à casa da avó, ela entra sem ser percebida na cozinha e vai descobrir um segredo mágico que está por trás desses biscoitos. Por que eles são tão gostosos? E por que tu trouxe essa cultura alemã, esses elementos para a tua obra? É que eu sou de descendência alemã, então, primeiramente por isso, que fica mais fácil escrever nessa linha. Eu acho importante ressaltar uma cultura diferente também. Aqui em Caxias se fala muito na questão da cultura italiana, mas que é predominante, mas se tem também alguns núcleos de colonização alemã. Então, eu acho importante ressaltar essa outra cultura também, que também existe aqui na região. E tu já resgatou também elementos da tua própria infância, né? Com certeza, a inspiração em si, deixando de lado a questão mágica da história, a inspiração vem da minha infância, da minha própria avó, da casa da minha avó, dos biscoitos da minha avó e das minhas tias também. Então tu viveu numa casa de cultura alemã. Como é que muita gente conhece a casa da cultura italiana aqui na nossa região. Como é que tu definiria um pouquinho desse cenário da cultura alemã? Olha, o que eu me lembro assim, não da minha casa, mas da casa da minha avó paterna, é a casa em estilo enxaimel, com as madeiras atravessadas na alvenaria, muitos quadros nas paredes, quadros de antigos de família, quadros de santo, um relógio daquele de pêndulo no canto da sala, que também está no livro, sempre as crianças recebidas com muito doce, muitos biscoitos, muitas cucas. E além desses elementos assim simbólicos, a gente tem também as palavras em alemão, em dialeto alemão, no teu livro, né? Como é que tu vai explicar isso na obra? A começar pelo título, o próprio Oma, ele não é o nome da avó, ele significa avó, assim como o nona do dialeto alemão, do dialeto italiano. Tem outras palavras na história, como Kinder, que é criança, que você consegue perceber pelo contexto, mas no final do livro há um glossário ilustrado com a explicação dessas palavras, o significado e também com a pronúncia aproximada. Certo. E tomando como referência as tuas outras obras, qual foi a diferença entre escrever do romance policial e agora para a literatura infantil? Olha, em primeiro lugar, eu acho que um escritor ele tem que escrever um pouco de tudo. Ele não pode se prender, ainda mais um escritor iniciante, se prender a um gênero. Mas, claro que é diferente. Para escrever para criança, você tem que primeiro se colocar no lugar dela. Por isso também eu regresso à minha própria infância para escrever a história. E, em segundo lugar, você tem que ter uma linguagem mais clara. Mesmo que você use uma palavra mais difícil, no caso ali, palavras do dialeto alemão, você tem que colocá-las de maneira que a criança possa compreender. Então tem todo esse trabalho de linguagem também, que é maior numa literatura escrita para criança. Depois de ter passado por essas três categorias, você tem alguma de preferência, ou para o infanto juvenil, ou infantil? Olha, na verdade não tenho. Eu gosto de todos, tanto como para escrever quanto para ler. Porque mesmo adulto eu ainda gosto de ler literatura infantil juvenil, eu ainda gosto de ler livros infantis, que há muita coisa boa nesses dois gêneros também.
E continuo gostando muito de romance em geral, policial em particular. Então não tenho uma preferência assim. Por que romance policial? Acho que vem do meu gosto como leitora mesmo. Eu comecei a escrever por ali porque foi o que eu sempre li mais. Na verdade, toda literatura ela tem um elemento de mistério. Se ela não tiver um pouco de suspense, um pouco de mistério, mesmo que seja um romance romântico, ele não vai prender a atenção do leitor. Então, no romance policial é o que você vê isso de forma mais forte, porque ele é ressaltada essa questão do suspense. Eu gosto de criar esses ganchos para prender o leitor, para eu vou ler só mais um pouquinho. Então, eu acho isso legal, um exercício muito legal como escritora. E na literatura infantil a gente tem a ilustração como um outro desses ganchos para talvez prender a atenção da criança, né? Como é que tu trabalhou isso nesse teu livro? Olha, em primeiro lugar, conversei muito com a ilustradora, que é a Karen Basso, que é de Caxias do Sul, arquiteta ilustradora. Passei para ela a história, expliquei essa questão também da casa da minha avó, que eu tinha me inspirado para escrever, mostrei algumas fotografias. E acho que ela conseguiu pegar isso muito bem. As ilustrações, elas são fundamentais num livro infantil. Só o texto, ele conta uma história, mas ele não vai prender tanta atenção da criança. Uma ilustração colorida, bonita, bem feita, que casa bem com a história, ela é fundamental. E é um desafio maior escrever para crianças, porque serve também como uma porta de entrada, né? Talvez para um incentivo à leitura. Se a criança pega um livro e gosta, tem essa responsabilidade. Tem sim, até porque a criança, ela lê muito mais que o adulto. Eu não sei, não lembro os números exatos agora, mas ontem mesmo, que era dia do Internacional do Livro Infantil, nessa semana, eu estava lendo sobre pesquisas sobre a leitura e diz que crianças, principalmente na faixa até os 12, 13 anos, criança e início da adolescência, elas leem muito, o volume de leitura delas é muito maior que os adultos. Então, você conseguindo prender a atenção desse leitor, você consegue formar leitores melhores no futuro. Então vou fazer um convite pro pessoal que está nos assistindo para vir aqui no sábado conferir o lançamento desse livro. Neste sábado, dia 6, a partir das 10h30, é o lançamento e sessão de autógrafos dos deliciosos biscoitos de uma Guerta, aqui na livraria do Arco da Velha. E o armazém de hoje vai ficando por aqui, mas você pode participar com a gente nos canais de interatividade. Pelo e-mail uxtv@ux.br, no Twitter @uxtv ou também na nossa página do Facebook, facebook.com/uxtv. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até lá!